fala sobre o cordeiro pascal que era ofertado nessa noite, que era chamado de Pessah. Por que foi chamado esse cordeiro de Pessah? Porque quando ele foi consumido, foi na noite que Deus ele saltou. Pensa bem na palavra saltar. Na passagem. Deus ele saltou, Passover, passou sobre as casas dos judeus, poupando os primogênitos judeus da morte, na noite da morte dos primogênitos. Deus saltou as casas que tinham sangue nos umbrais e na travessão, sangue do cordeiro pascal e sangue do Brit Milá misturado, que foi passado sobre os umbrais das portas, e lá então Deus ele saltou, e a Torá fala o fassarti, o fassar, Deus ele pulou, Pessah, em hebraico vem da palavra Passover, que Deus ele saltou e pulou, dali vem o nome Pessah. O cordeiro que a gente comeu era cordeiro do salto, portanto, porque da noite Deus soltou, por isso é chamado Corban Pessah, certo? Nós chamamos a festa de Pessah, seria uma reverência para uma parte simples, porque nós agradecemos que Deus poupou a gente, olha, Deus pulou, então, cada um está falando o louvor do outro. Deus fala Matzah, que nós somos humildes, nós Hagamatzot, nós chamamos Pessah porque Deus o que? Ele saltou e a gente está falando da grandeza de Deus. No nosso conceito que a gente está expondo hoje, na aula que a gente está conversando hoje, é um outro conceito. O conceito é o seguinte: quando você pega a palavra Pessah, a boca que fala. muito bem, é isso que a gente vai explorar agora. Pessah significa o quê? Se você divide em dois, você vai ter assim, pé. Pé em hebraico significa boca, e sar vem da palavra sihá, conversa. Porque o que acontece nessa festa? A gente falou que aqui vai começar agora uma educação. Para ter uma educação, é necessário agora, dessa geração que saiu da escravidão, que vocês comecem a ser reeducados ao valor correto de transmissão de valores. E para isso é necessário uma boca que conversa, é necessário o que? Algo mais belo que a gente existe, que é o diálogo. Pessah significa diálogo, conversação. Vamos educar um povo? Vamos ter um povo agora que vai receber uma nova doutrina? A primeira coisa precisa ter Pessah, uma boca que conversa, vamos ter diálogo. Mas diálogo em que sentido, em que naipe, em que nível? Diálogo imposto, diálogo imposição? Não. Diálogo onde você vai deixar com que a criança pergunta. Isso não é uma questão de antigamente, não existia pergunta. Você cala a boca, você escuta o que eu estou falando e acabou. Não é esse tipo de diálogo que a gente está falando, uma boca que conversa. Uma boca que conversa, a gente está falando, quando vai existir um diálogo e não uma imposição, não vai ser um monólogo, não vai ser alguém que vai ditando as regras, etc. Isto não é o caminho judaico. O caminho judaico, quando a gente sai do Egito, nos lhe é dado o que é a liberdade, e entre a liberdade, além física da cárcere do Egito, existia a liberdade de expressão. Liberdade de expressão é dado nesse mesmo momento. Daí a importância da pergunta. Aí que entra a pergunta. Então é a noite das perguntas, realmente. Instiga teu filho a perguntar. E tudo que se faz nessa noite é com este propósito. Mudamos a ordem da refeição, falamos muito antes de comer, começamos a comer falsamente, mergulha um pouquinho, depois para, só pega um pouquinho, porque as crianças vão perguntar, mas ok. Todo o intuito é instigar as crianças a fazerem perguntas, porque não foram educados 210 anos que estavam no Egito, não há pergunta nenhuma, não se perguntava lá. É assim, acabou. Precisa reeducar. Então, vem a Torá e fala, esta é a festa do ensino judaico, que a gente está educando um povo a uma nova doutrina que eles nunca conheciam. E tornou-se o segredo nosso da educação que nós mantemos até hoje e que mantém a gente existente até hoje. Essa é a festa, esse é o Pessah. E tudo que você vai ver na noite do Seder está ligado a caminhos de como você deve educar, como você deve conversar, como você deve instigar a criança, o relacionamento entre você, educador, você, pai e filho, você, professor e aluno, você, mestre, enfim, para que haja o que? A garantia de que as instruções que você recebeu na educação, você possa transmitir de uma maneira aberta e de uma maneira livre de expressão, onde cada um pode exercer
uma maneira digna, indiferente de quem ele seja. Um inteligente, um perverso, um simples, um gênio, aquele que não sabe perguntar. Todos têm que estar na noite de ceia, todos fazem parte, e eu não excluo nenhum. Todos têm que estar lá. Todos têm que estar lá. Isso é muito importante, esse conceito. Sabe, a gente não exclui ninguém. Você fala, não, só os tzadik vêm, o rachá. Não. Errado. Como a gente conhece essa expressão. Você tem errado, racham, um inteligente, errado, rachá, um não precisava falar. A Gadá podia falar o seguinte, 4 filhos está escrito, sabe o que? Racham, rachá, tam, não precisa errado. Por que o errado está antes de cada um? Um, sabe, um, rachá, eu sei que é um. Você falou 4 antes, então vai ter 4. Bastava dizer 4 filhos tem. Racham, rachá, tam, shener de alishó. Não, a Gadá fala, 4 filhos, falou o seguinte, um racham, um rachá, um tam, um. Tem uma explicação bonita disso. Quem é um? Deus é um. O está com cada um deles. O está com racham, o está com tam, um está com rachá, um está com cada um deles. Você não pode excluir filho nenhum. Deu uma explicação também, calma, mas se você faz racham, errado dá 13, tá certo? Quando você faz vezes 4, quanto dá? 52. 52, não é da palavra ben, são os filhos. 4 banim, você tem filho. 4, cada um desses 13, errado, é ben, é um filho para Deus, é um filho único. Cada um é filho, porque aqui é 2 e aqui é 50. Tá certo? Dá o total de 52. Isso é uma coisa muito errada, sabe? Deus ele está com cada um. Está com cada um e uma da gente. Muito bem. Agora é o seguinte. O que a gente faz? A gente pega um livro que ele foi denominado de Haggadah. Então vamos pegar alguns conceitos que a gente já estudou nas nossas aulinhas. Tanto é que um dos 15 passos da Haggadah é o chamado Magid. Magid é o momento que a gente relata, a gente começa a ler o trecho, os textos da Haggadah. Magid. Agora a gente começa a ler a história, começa a contar a história, tá certo? Ali começa Magid. O livro, a obra foi chamada Haggadah. É engraçado, esse livro não foi... Em nenhuma outra festa tem esse nome. Né? A gente fala Megillah, a gente encontra Megillah, Esther, Megillah, Tut, Megillah, Shirashir, Megillah. Megillah é o rolo, tá certo? Sefer deveria ser livro, tá certo? A gente fala Sidur, ou se a gente fala Mahzor, Haggadah, essa é uma palavra estranha. Vem da palavra Magid. Magid significa conversar, Lehagid é conversar, dizer. Haggadah é os dizeres que você vai dizer. Mas por que este nome Haggadah? Então, uma explicação muito bonita, que diz o seguinte, lembra que nós falamos que o primeiro passo para iniciar uma transmissão é matzah, é o conceito da humildade. Aliás, tem a ver com um versículo que consta na Parashá da semana, Kol seor vechol devash, nós já falamos disso, Deus ele abomina toda a levedura e todo o mel para que não venha no altar. Levedura e mel são coisas que não podiam ser trazidas no altar. O altar no templo sagrado não ia hametz, nunca. No altar não ia matzah, mas não ia hametz. O altar mostra a aproximação diante de Deus. Então lá, 2 coisas a Torá proíbe, levedura e mel. Então o que é a ideia de levedura e mel? Levedura representa o orgulho. Deus fala, orgulho comigo não tem. Korban, a oferenda que era trazida no altar, é aproximar-se. Para aproximar-se de Deus, o orgulhoso pode ficar fora, não tem jeito. Não tem para mim, orgulho não tem. Não se aproxima quem tem orgulho. Tem que ter humildade para se aproximar. É abominável o orgulho. E outra coisa é o mel. O que tem o mel? O mel é uma coisa doce, o mel é uma coisa gostosa. Por um lado, representa os prazeres, que é gostoso. Prazer excessivo também não quero. Por outro lado, está escrito uma coisa bonita sobre o mel, isso que a gente falou no passado, que uma pessoa doce demais, alguma coisa está errada. Quando o cara é doce demais e todo mundo fala muito bem dele, alguma coisa está errada. Desconfia, senhora, que está... Então, pá, alguma coisa está errada. O cara deve ser vaselina, não deve ser muito autêntico, porque o verdadeiro líder tem uma posição. Tá, uma ideia interessante. Então Deus ele não quer, em outras palavras, nem o orgulhoso nem o falso. Ou nem orgulhoso dos prazeres, ou nem orgulhoso nem o falso. De qualquer maneira, é importante a humildade.
Quando a gente diz integridade, nós falamos do número 10. 10 é um número íntegro, tá certo? A gente fala que o número 10 é chamado o quê? É chamado um número íntegro. São os 10 mandamentos, tá certo? São as 10 sefirot, os 10 poderes da alma, com 10 pronunciamentos, Deus criou o mundo, bastará mamarut olam, né? Então, 10 representam um número que é chamado íntegro, tá certo? Um número inteiro. Se a gente divide o 10, né, por 2, você vai ter duas metades de 5. Então, aí já começa a humildade. Você reconhece o outro. A gente diz que quando você dava o shekel, você dava o quê? Meio shekel, tá certo? Porque você tem que saber que o outro meio é o outro. A gente não dava algo inteiro. A gente não tem um judeu inteiro. Aliás, esse mundo veio com esse propósito, e também a ideia do Pesach, porque a gente não veio no mundo para viver selfish, viver sozinho. Isso definitivamente é contrário da realidade da criação desse mundo. Esse mundo veio apenas para existir o que é uma itkalelut, uma união entre as sefirot, entre as medot, entre um e o outro, e não a individualidade, definitivamente não. Tá certo? Então vê o nome Haggadah e deixa esse nome bem claro, que é o nome da obra. 5. Primeiro você tem que saber que você que está dando, você é apenas 5, e tem um outro 5 que é aquela pessoa que está recebendo aquela fé. E no meio você tem o que? O Gimel Dalet, aquele que dá, aquele que recebe. Gomel Dalim, é a pessoa que dá e aquele o que recebe. A gente já estudou o Gimel Dalet, que é aquele que dá, aquele que recebe. E o humilde? Olha o humilde aí no meio. Então, deitado. O quê? O Gimel deitado. O Gimel deitado? Ele está para frente assim. Ele tá entrando. Então, o Gimel ele é de grandeza. O Gimel é de grandeza, etc. Mas olha, os 5 e 5, quando você tem 5 e meio, e você tem o quê? O sistema operacional daquele que dá, aquele recebe, nós temos aqui uma influência correta. O livro básico da pedagogia judaica, criado então para educar uma nação a receber o que? A palavra divina, na festa de Pesach, no diálogo, é chamado de Haggadah, porque nele consta o papel da pessoa que está influenciando, o papel do influenciado e o sistema operacional que tem que ser uma pessoa dá e outra recebe, certo? E se dar e receber, pessoal, a gente falou no Aleph Beit Gimel Dalet, nas letrinhas, a gente falou que foi o sistema operacional que Deus criou esse mundo, lembra? Deus criou esse mundo com 7 dias. E é isso representa o Gimel, que é 3 e Dalet. Tá certo? 3 e 4, porque 7 são 7 dias que Deus criou o mundo. Por que então o nome desse livro, no Pesach, ele foi chamado de Haggadah? Por quê? Porque além de mostrar a influência, e mostra o papel da pessoa que transmite, e mostra a pessoa que recebe, e mostra que o sistema operacional é aquele que dá e aquele que recebe, por isso, tudo na noite do Seder, ou é 3 ou é 4. Olha. Você tem 3 matzot, você tem 4 copos de vinho, você tem 4 filhos, você tem quem não falou 3 coisas, não pensa, não cumpriu a obrigação. 3 e 4, 3 e 4, 3 e 4, 3 e 4. Porque é isto. O que a gente está aqui se não é para dar e receber, dar e receber? Este é o espírito total da festa de Pesach e é o segredo nosso de garantir que o povo, ou seja, o legado, os ensinamentos, o judaísmo fica para todo sempre. Porque se existem essas regras de transmissão, de compaixão, indiferente qual sujeito possa ser, e sem exclusão de nenhuma pessoa, dando a liberdade para questionar seja quem for, e acolher ele meio com meio, garantido. Não tem jeito mais, a gente é o povo escolhido, esse é o povo. Isso levou o povo escolhido. Esse sistema operacional levou. Foi o segredo nosso que a gente carrega durante todas as gerações. É a festa, querendo ou não, que os judeus praticam ela com mais fervor, com mais afinco, enfim, que as pessoas elas têm, querendo ou não, uma certa tradição e procuram cumprir. Por que ficou? Porque é os primórdios nossos. E não tem como acabar isso diante da gente. Isso a gente vê aqui. 3 patriarcas, 4 matriarcas. Tudo está ligado nesse início que essa festa ela representa. O que é Haggadah? Você também fala Haggadah? Vem a palavra Lehagid. Haggadah é transmitir. Magid é conversar. Lehagid O babok. que é ordem? Não tem ordem.
Ordem Seder. Seder. Sidur é ordem. Seder Pesach. Seder é ordem. Sidur não é ordem? Sidur é um livro ordenado. Né? Sidur é um livro organizado. Então ele está Mesudar é organizado, então Sidur é um livro que ele está organizado. Então Seder, o Seder de Pesach, são 15 itens. E cada item lá, se a gente for ver, é um ensino, que a gente não dá para explorar, é impossível explorar, fazer aqui uma aulinha pequena, nos 15 itens e como que cada um deles está ligado como um processo, de novo, dessa educação extraordinária, nos mínimos detalhes. Se pudéssemos pegar cada trecho da Haggadah, ou ao menos pegar só os itens da Haggadah, e você vai ver numa ordem, como que é tão preciso a ordem do ensino judaico, putz, meu, que loucura. Sabe, você brilha, você começa a ficar uau, que loucura, quem escreveu isso aí? Isso, eu não vou dizer que é pouco explorado, quer dizer, precisa se estudar bem isso aqui. Né? É óbvio que numa noite do Seder, as pessoas que frequentam normalmente nossa casa, a gente precisa contar o basicão, aquilo que aconteceu, a gente precisa deixar para as pessoas querem comer. As pessoas querem um Shulchan Aruch. Querem Shulchan Aruch. Exatamente.